O Centro Português de Fotografia, de entre várias coleções e arquivos, é detentor da coleção de casas fotográficas, constituída com o objetivo de criar um núcleo de imagens e monogramas representativo de casas fotográficas, nacionais e estrangeiras, que ao longo dos anos foram adquiridas. Pretende-se dar a conhecer a referida coleção, sendo um pequeno contributo para a história da fotografia, desde meados dos anos 50 até finais do século XIX. Centra-se nos fotógrafos profissionais não ambulantes e limita-se geograficamente à cidade do Porto. A prática da fotografia a nível profissional na cidade do Porto teve também como fatores de influência o facto de, em 1854, a Academia de Belas Artes ter introduzido a produção de fotografia em exposições de belas artes, e também, desde meados da década de 1860, várias instituições de educação terem a fotografia como atividade curricular, permitindo o contacto dos seus alunos com esta nova técnica. Deste modo, dá-se a expansão desta arte e nascem as primeiras casas fotográficas no Porto. O portuense Miguel Novaes estudou pintura e escultura na Academia Portuense de Belas Artes e teve também formação na arte do daguerreótipo. Em fevereiro de 1854 instala-se na Rua do Bom Jardim. Participou na Exposição Industrial do Porto de 1861 e em 65 realizou parte das fotografias do álbum com que foi comemorada a inauguração do Palácio de Cristal Portuense. Além dos retratos, comercializava reproduções de pintura e de gravura de vistas de Portugal e do Brasil. Conhecem-se também da sua autoria algumas publicações sobre aspectos técnicos da fotografia, nomeadamente no Jornal da Associação Industrial Portuense, em 1857. Sua atividade terá terminado no final da década de 1860, por volta de 1868. A fotografia M. Fritz foi propriedade de Joaquim Martim Fritz. Além do estabelecimento de Lisboa, por volta de 1854, instalou-se um ateliê no Porto, na Rua das Hortas, mais tarde designada de Rua do Almada, e por volta de 1865 o estúdio muda para a Rua do Almada, número 122. Esta casa teve como operador Guilherme Bolt, que virá a fundar a fotografia alemã, e ainda Emílio Biel, que tendo estado a gerir a casa, vem adquiri-la por volta de 1873-74. De referir que Joaquim Fritz foi júri na importante Exposição Internacional do Porto em 1865. O francês Alfred Fillon chegou a Lisboa em 1851, por razões de exílio, tendo ficado ao cuidado de Feliciano de Castilho. Entretanto foi para o Porto, e em 1857 abre a sua primeira casa no Porto, no número 76 da antiga Rua das Hortas, mais tarde no número 151 da Rua do Almada. Permanece na cidade do Porto até 1859, voltando para Lisboa, onde se manterá até 1869. Seu ateliê passará a ser explorado pela firma Rocha e Figueiredo. De referir que participa com trabalhos fotográficos na Exposição Internacional do Porto em 1865. Por volta de 1863, Henrique Nunes toma ao seu cargo parte do estabelecimento de papelaria e tipografia de Freitas Fortuna, na Rua das Flores, onde monta o seu estúdio. Em 1865 participou na Exposição Internacional do Porto e deixa o seu estúdio para se associar a Miguel Novaes, no número 233 da Rua do Bom Jardim, onde se mantém até 1868, ano em que muda para Lisboa. Em Lisboa, toma de espaço o estabelecimento Fillon, regressou a Paris e diversificará a sua atividade, fotografando monumentos e peças arqueológicas para as edições de monumentos nacionais e mais tarde para o boletim da Real Associação dos Arquitetos e Arqueólogos Portugueses. A Casa Pinto e Ferreira, na Rua do Bom Jardim, funcionou desde 1863. Terá sido sucessora da firma Nunes e Pinto, situada na Rua da Torrinha, e ficava de fronte de fotografia Talbot. Em outubro de 1860, trabalhava a colóide e a albumina, e no ano seguinte contratou um pintor de Lisboa para colorir os seus retratos. Mais tarde teve como sócio Manuel José de Sousa Ferreira, o primeiro Ferreira, associado da Pinto e Ferreira, e realizou parte das fotografias do álbum com que foi comemorada, em 1865, a inauguração do Palácio de Cristal Portuense. Em outubro de 1867, com a dissolução da referida sociedade, continuou individualmente a atividade de retratista, vendendo também costumes e vistas. Acabou por se associar a José Joaquim da Silva Pereira, açoriano que se fixara no Porto depois de ter enfileirado o Exército Liberal e que se dedicava também à fotografia. A Fotografia União é uma das mais conhecidas casas fotográficas do Porto. Foi fundada em 1864 por José da Rocha Figueiredo, sob a designação portuense, logo depois de ter saído da casa de Luís Monet. Em 1870, já sob a propriedade de António Correia da Fonseca, tomou a sua designação definitiva de Fotografia União.
Fotografia União teve diversas localizações, inicialmente na Rua do Almada, depois na Praça dos Voluntários da Rainha e mais tarde na Praça de Santa Teresa. Apesar da dedicação quase exclusiva ao retrato, há que destacar a participação em diversas exposições, desde Filadélfia em 1876 até à Exposição Universal de Barcelona em 1888. Em 1900 já tinha mudado de instalações para o número 32 da Praça da Trindade, no antigo palacete onde funcionara a Assembleia Portuense, segundo o almanaque da cidade. Em agosto de 1902, o fotógrafo Pinho Henriques de Coimbra tomou outro espaço a Fotografia União. Nesta fase fazia a tradicional fotografia de retrato e fotografia decorativa, dedicando-se ainda à fototipia colorida e aos esmaltes, sendo conhecida por União, fotografia da Casa Real. A Fotografia Talbot foi fundada em 1865 e situava-se na Rua do Bom Jardim, número 145, onde tinha estado Henrique Nunes. Considerada uma das melhores casas de fotografia do Norte, terá fotografado a família real nas suas deslocações ao Porto, pois nos seus monogramas tinha escrito Fotografia Real. Em 65 participou na Exposição Internacional do Porto, para a qual recrutou os operadores António Pomarelli e Alexandre Solas, que tinha trabalhado em Paris. Em 66 e 67, Solas vai para a Fotografia Universal e entra Casimiro Lefebvre, também contratado em Paris, que terá sido operador dos ateliês Nadar. Na década de 70 era seu proprietário da casa, José Júlio de Sá, homem sempre muito atualizado, que viajava para o estrangeiro em busca de novidades. A partir de finais da década de 70 deixa de ter atividade significativa. A Fotografia Universal iniciou a sua atividade por volta de 1866 e era dirigida por Alexandre Solas, que tinha sido a Talbot. Entre 72 e 87 esteve instalada na Rua do Almada número 140, sob a gestão de Figueiredo e Reis. Em 74 fazia reproduções de gravuras e de retratos fotografados ao óleo, vendendo também diversas vistas de monumentos e panoramas da cidade do Porto. Em 77 era propriedade de Luís Pinto Soares e companhia, que em setembro de 78 contratara o operador Casimiro Lefebvre, que já estivera no Porto ao trabalho da Fotografia Talbot. Fulgêncio da Costa Guimarães, que era ao mesmo tempo sócio da Guimarães e Guedes com António Guedes, tornara-se em 1884 proprietário da casa. Em 89, o fotógrafo Francisco Magalhães Bastos Júnior, cunhado de Aurélio da Paz dos Reis, passa a ser o proprietário. 10 anos depois, e já instalada na Rua de Setúbal, propriedade de Magalhães e companhia, tinha como artístico Germano Corragé e como operador de 5 gravuras José Antunes Marques Abreu, que em 1898 paralelamente funda o seu próprio ateliê. Em 1910 era propriedade do fotógrafo e do ilustrador Pedro Duarte da Costa, que colaborou na publicação A Águia entre 1915 e 1923. Silva Pereira, açoriano que se fixara no Porto depois de ter enfileirado o Exército Liberal e após ter trabalhado na Casa Fritz por volta de 68-70, toma conta do ateliê no número 198 da Rua do Bom Jardim. Em 81, alia-se ao Ferreira da Casa Pinto e Ferreira e em conjunto tomam conta da antiga fotografia americana de Manuel José de Sousa Ferreira, passando a designar-se Fotografia Americana de Silva Pereira e Ferreira, recorrendo ao uso de escarvões e da fototipia que Silva Pereira aprendera na fotografia Fritz. Do fotógrafo italiano Salvini pouco se sabe. A sua casa esteve a funcionar desde finais dos anos 60 até finais dos anos 70 do século XIX, situada na Rua da Almada número 140 nas antigas instalações da Universal, que entretanto se mudara para a Rua de Setúbal. Ficava ao lado da Casa Fritz, fato que fazia questão de evidenciar no monograma das suas cartas de visita. A fotografia francesa de Celestine Bernard situava-se na Rua de Santa Catarina e começou a elaborar por volta de 1869. Foi um dos mais tradicionais ateliês portuenses e dos primeiros ateliês a utilizar carvões desde julho de 1880. Além de Celestine Bernard, teve como operador o alemão Guilherme Bolt, que já tinha passado pela Casa Fritz. Emílio Biel, após ter dirigido a Casa M. Fritz, adquiriu em 1874. E aí, de sociedade com Fernando Brant, fundou a sua própria casa, a Emílio Biel e Companhia. Biel foi um dos introdutores da fototipia em Portugal, e a sua casa tornou-se uma das casas fotográficas de referência no Porto e em Portugal, até o início do século XX. Em 82 começou a documentar a exploração de caminho de ferro no Douro, e entre 1902 e 1908 editou a obra de referência e subjamento conhecida A Arte e Natureza, tendo como colaborador o fotógrafo José Cunha Moraes. Em 1890 muda de instalações para o Palácio de Conde do Bolhão, na Rua Formosa. E face aos eventos da Grande Guerra, em 1914, Biel é obrigado a ausentar-se para o estrangeiro e vem a falecer em 1915. Em 1916, a sua família é expulsa do país e os seus bens são confiscados e vendidos em asta pública. As oficinas de fotografia, fototipia e litografia foram arrematadas pelo seu sócio Fernando Brant,
que em novembro de 1916 inaugura na Rua Formosa a fotografia do Bolhão, sucessora de Emílio Biel e companhia. A Casa Fotográfica Peixoto e Irmão, de António Peixoto, foi fundada em 1877 e estava instalada na Rua do Almadas, nos números 294 e 296, como sucessora da fotografia portuguesa, do fotógrafo José de Sousa de Silva Fernandes, que estivera entre 1871 e 77. Em outubro de 1884 mudou para os números 290 da Rua do Almada. Esta casa praticava inúmeros processos fotográficos, incluindo o carvão, as impressões sobre louça, vidro e porcelana e ainda as impressões fotomecânicas. Foi o introdutor do processo Woodbury Type, o primeiro processo fotomecânico que melhor imita a fotografia. A licença deste processo foi depois cedida a Ildefonso Correia, da fotografia moderna. A fotografia alemã foi fundada em 1878 por Guilherme Bolt, que tinha trabalhado na casa de Fritz e na fotografia francesa. Inicialmente instalou-se na Rua do Bom Jardim, número 362, e mais tarde passou para a Rua do Bonfim. Manteve-se em atividade até 1916, quando Bolt foi obrigado a sair do país devido à situação criada com a Primeira Grande Guerra, sendo os alemães considerados personas não gratas. A fotografia Guedes situava-se na Rua de Santa Catarina, número 270-272, e foi fundada por Henrique Guedes de Oliveira em 1892, após ter trabalhado na firma Sala e Irmão, de quem se tornou sócio a partir de 1886 até 1894. Em 1898 introduz o processo Eastman, chapa fotográfica seca, permitindo assim a produção de provas mais acessíveis. Enquanto fotógrafo participou na Exposição Industrial Portuguesa de 1897 e em 1904 concorreu à Exposição Internacional de São Luís na América do Norte. Além de fotógrafo, Guedes de Oliveira era escritor e colaborou em diversos jornais, com Rafael Bordal Pinheiro nos jornais Voz do Operário de Lisboa e no O Operário do Porto, e colaborou também no jornal 1º de Janeiro. A Casa Alvão nasce em 1901, pelas mãos de Domingos Alvão, e mantém-se aberta até aos dias de hoje. É instalada na Rua de Santa Catarina, número 100 primeiro, nas instalações da Escola Prática de Fotografia de Fotovelo Clube. Após ter trabalhado com Biel, aos 20 anos, Alvão foi para Madrid fazer um estágio para aperfeiçoar a técnica de fotografia. E após o seu regresso, passou a operador-gerente de Fotovelo Clube. Em 1926, tendo como sócio Álvaro Cardoso de Azevedo, seu aprendiz desde 1906, mudou o nome para Alvão e Companhia Limitada. Fotografaram o país inteiro com trabalhos para as grandes empresas e instituições do Estado, e as suas fotografias são testemunhos vivos da nossa cultura e história do país. Premiados em diversas exposições, como Turino em 1907, Panamá em 1915 e em Málaga em 1936, entre outras. De destacar o agraciamento com o grau de Cavaleiro da Comenda de Cristo em 1985 do Alvão e em 1943 do Álvaro Azevedo.